Crianças da noite, sejam bem-vindos. Vocês estão agora na estreia do quadro Zona do Crepúsculo. Um disclaimer, esse quadro não é indicado para menores de 18 anos. Aqui a gente vai tratar de assuntos que podem abordar temática mais pesada, talvez uma linguagem própria para menores. Então desde já, quando você olhar na cartela do vídeo PG 18+, se você é menor, sai fora. Combinados? E você, mais velho, de repente gosta de ver os vídeos com seus filhos, já está avisado, tá? Zona do Crepúsculo não é para os pequenos, só para os maiores. Nesse quadro, que não vai ter uma periodicidade definida, a gente vai abordar obras de ficção científica, terror e com temática bizarra. Então a gente vai deixar para o Museu dos Quadrinhos, edição de colecionador e outros, os super-heróis, as histórias mais leves, eles vão continuar, tá? Aqui é digamos que é o forte aqui do canal. Mas eu estava sentindo falta, aqui na grade de programação, de uma área onde eu pudesse abordar os temas mais pesados. Porque eu não gosto, muitas das pessoas entram na área de comentário e dizem que podem assistir esse canal com os filhos, que é um canal leve, que não fala palavrão, e eu vou procurar até manter isso aqui no Zona do Crepúsculo. Acho que não é necessário falar palavrão para poder passar uma mensagem. Porém, a temática e as imagens que vão ser exibidas aqui talvez não sejam de bom gosto para menores. Então, novamente, ressalto, os temas aqui tratados e as imagens e talvez a linguagem abordada, até das imagens que eu vou disponibilizar nos vídeos, não são para menores, tá bom? Zona do Crepúsculo, aliás, vale também uma explicação por que esse nome. Esse é o nome de um quadrinho que eu produzi, já está esgotado, né? Onde eu fazia uma homenagem a Além da Imaginação, que é uma série que eu sou apaixonado, a série clássica. Aí eu traduzi Twilight Zone, Zona do Crepúsculo, e aí na hora de batizar o quadro eu lembrei, esse fica perfeito para batizar esse quadro, que vai tratar de assuntos tão bizarros como a série tratava, né? Ficção científica, terror, coisas paranormais, estranhas. Então aqui você vai ver quadrinhos da Vertigo, quadrinhos de terror brasileiro também vão estar aqui, coisas esquisitas, tá? Que não se encaixam bem no universo tradicional de comics, o que é meio, não necessariamente, a gente pode até pintar quadrinhos de super-herói aqui, tipo o Homem-Animal, o Monstro do Pântano, que entre algumas aspas é super-herói, né? Podem aparecer aqui dentro desse quadro Zona do Crepúsculo, tá bom? Então vamos para o primeiro programa de hoje. Eu separei uma das primeiras incursões da Vertigo aqui no Brasil, Visões de 2020. É uma minissérie, quer dizer, aqui saiu como minissérie. Nos Estados Unidos saiu originalmente, são 12 números, e aqui no Brasil a Editora Abril só publicou o primeiro arco, que é considerado um dos melhores. E eu escolhi de propósito porque é justamente 2020 e vai falar bastante coisa sobre o que a gente está passando hoje. Lembrando que isso aqui foi escrito em 97, 98. Então se você quer conferir um pouquinho mais dessa série bizarra, que foi escrita pelo Jamie Delano e desenhada pelo Frank Quitely, fica comigo depois da vinheta. Crianças da noite, bem-vindos então ao primeiro programa do quadro Zona do Crepúsculo, aqui do curso, do canal do curso Chico HQ. Eu escolhi Visões de 2020, eu estava aqui selecionando o que eu ia falar. Eu tinha selecionado Neonomicon do Alan Moore, mas eu vou deixá-la para o próximo programa. Eu achei que 2020, Visões de 2020, que é uma das primeiras incursões da Vertigo aqui no Brasil, ela foi publicada aqui em 98, e aqui a gente tinha uma chamada, bem no meio da revista, das primeiras publicações que a Editora Abril estava arriscando aqui do selo Vertigo. E essa foi uma das primeiras. Eu vou dar uma lida agora aqui na sinopse e vocês vão conferindo as imagens aí. Olha só a sinopse. Na Manhattan de 2020, quem não for acreditado não é nada. Se você não tem o jeito certo de ser, se não for um dos privilegiados cidadãos cuidadosamente escolhidos para pilotar a economia eletrônica global, não vai poder morar dentro da muralha, uma enorme estrutura que cerca e isola toda a cidade. Se você está fora, a muralha não vai alimentar, educar ou proporcionar nenhum luxo a você. Também não irá protegê-lo do crime, do desconforto e das novas epidemias viróticas que aterrorizam a população. Em vez disso,
ela vai prendê-lo no lado de fora, abandonando-o para viver de sobras, como um camponês medieval à sombra dos portões de um castelo. Vai transformá-lo num velho cansado e amargo, como Alex Wojciech. Wojciech é bem até 2008, quando a indiferença, a desilusão e os piquetes contra o voto da nova direita destruíram o tradicional sistema bipartidário e permitiram que uma dinastia intelectual feminista assumisse o poder. Quando a nova administração moralista tornou ilegal as publicações eróticas, Alex Wojciech virou um marginal da noite para o dia. Agora ele vive nas ruas pobres e anárquicas da cidade, tentando manter seu corpo decrépito e sua alma sofrida, caçando clássicos pornográficos ilegais para vendê-los a ricos colecionadores que habitam atrás da muralha. Então aí resume bem o mundo onde a gente situa aqui, o que o Jamie Delano imaginou que aconteceria em 2020. Assim, a maioria dessas obras de ficção científica se baseiam num futuro distópico. Então isso aí não posso dizer que foi original na obra, tá? Ele tem diversas obras, onde 1984, onde um grande irmão vigia todo mundo, eles reescrevem a história. Isso aí, desde essa época, a gente já tem essa visão pessimista do futuro. Então, desse ponto, eu não acho que não tem nada de revolucionário aí. O que me assusta foi o lance da pandemia e desse governo que acaba por isolar a construção de um muro que coloca a população que não é desejada, os indesejáveis para fora, essa proibição de determinadas coisas, essa censura a determinadas coisas. Isso aí acaba refletindo muito do que está passando nas condições geopolíticas mundiais que a gente vive hoje, isso sem mencionar o fato da pandemia. Só que aqui agora vamos analisar a obra, esquece política, esquece o coronavírus, vamos analisar a obra aqui como uma peça de quadrinhos em si, tá? Ela aqui foi publicada em 1998, em 3 edições, e vai trazer o primeiro arco do que foi publicado nos Estados Unidos, que é Lust for Life, e aqui foi traduzido como Tesão de Viver. Por que esse título? Bom, a gente já viu aqui o Alex, né? Vocês vão acompanhando nas imagens aí que eu selecionei alguma parte aí do quadrinho. O Alex é esse cara baby boomer, né? Da geração lá de... Ele tá com 70 anos aqui, tentando viver do jeito que dá, porque a profissão dele foi extinta de um dia para o outro pelo governo. E ele é um dos caras que foi considerado indesejável de morar atrás da muralha, dessa nova cidade onde tudo é perfeito, limpo, esterilizado. E nessa região, digamos, abandonada de Manhattan, onde ele vive com os demais enjeitados, os que não têm dinheiro, os que não têm poder, os que não têm acesso à educação, enfim, é uma grande, como está citado ali na introdução, uma vila que vive à margem, que vive às sobras do que é produzido atrás daquela grande muralha. E ele está ali tentando sobreviver. Eles não têm nem dinheiro, né? Aqui é citado que o dinheiro foi transformado em toda eletrônica. Então outra previsão aí, vamos dizer, do que o Jamie Delano esperava que fosse acontecer, o dinheiro é todo eletrônico, muito parecido com hoje, né? As pessoas não andam mais com dinheiro de papel, é tudo cartão, débito, agora vem o Pix, então... Aí eles vivem por troca, escambo. E o que ele consegue ali no meio daquela civilização bizarra que restou ali, de pornografia que ainda resta, ele compra e revende para as pessoas lá de trás da muralha mesmo. Porque lembra, do lado de lá já não pode mais isso, está proibido. E assim vai vivendo ele, aos trancos e barrancos, é um cara muito esperto, muito vivaz. E aí a história vai começar justamente ele tentando fazer uma compra desse material aí, uma coisa raríssima que ele encontrou, material pornográfico de 1950, que era uma coisa considerada rara pra caramba. Ele tá fazendo um negócio com um cara lá, eles trocam uma espécie de anfetamina, uma droga, tipo uma bolinha que eles tomam, que aquilo dá uma energia para eles, enfim. Quando ele está fazendo esse negócio aí, uma pessoa se suicida, é um negócio muito comum se suicidar. E essa pessoa estava contaminada com esse vírus. Isso aí espalha ao redor de várias pessoas. E rapidamente vem a polícia sanitária e prende essas pessoas. A gente não sabe o destino delas por enquanto. E o Alex acha que ele, saiu bem dessa, não vai rolar nada. Apesar dele ter respingado nele. Mas aí que ele se engana, ele está infectado. Ele só vai descobrir isso no dia seguinte. E essa doença, essa pandemia que está afetando ali quem está para fora da muralha, daí vem o título Tesão de Viver. Ela confere à pessoa um apetite sexual absurdo.
Então a pessoa quer fazer sexo com qualquer coisa que vê pela frente, de outra pessoa até um poste, como é citado aqui, uma coisa bizarra. Além de levar a pessoa à morte com sangramento pela pele, acaba sendo uma morte horrível. A pessoa fica totalmente descontrolada. Bom, o Alex descobre que tá com aquilo, né, cara? E ele vai tentar, de alguma maneira, buscar a cura, né? Aí o que ele faz? Ele vai até uma amante dele, antiga, também da idade dele, né? Essa amante, inclusive, não se descobre como uma lésbica, vive até com umas escravas sexuais bizarríssimas, como vocês estão vendo aí nas imagens. E aí ele vai tentar vender aquela coleção e ela fica... Aquela coleção que ele comprou, que era raríssima. E ela acha estranho isso. Por que ele quer vender aquilo? Que aquilo deve valer uma grana, deve ter uma explicação racional para isso. E ele já está ali sentindo os efeitos do vírus. Aí, cara, ela começa a dizer que não tem dinheiro, vai começar a ficar desconfiada, é muita grana para ela arrumar, até que ele se revela, ó, eu estou infectado mesmo, aí dá um beijo na mulher, contamina a mulher também, provavelmente, né? E acaba arrumando a grana. E ele quer com essa grana aí conseguir a cura, né? Ser levado para a cura. Aqui a gente vê ele chegando até ao local onde seria vendida essa cura. Tem uma mesa aqui, uma coisa que o cara consegue a compra de um atendimento médico. Só que aí, cara, era uma armadilha. E a polícia sanitária vai, prende, acaba aqui com esse cliffhanger aqui. Ele é levado para um lugar que a gente só vai ver na segunda edição. Na segunda edição, essa capa muito legal que fala bastante, né? Uma grade. As capas destoam um pouco da arte do Frank Quitely, né? Aqui é uma capa com quase um realismo fotográfico, né? Parece montagem de fotografia. E aí a gente vê a cerca, né, de arame farpado e do lado de lá a Ilha da Liberdade. Então a Estátua da Liberdade e a Ilha Ellis. Então é justamente aí que começa a segunda parte da história. Todas as pessoas contaminadas são levadas para essa ilha Ellis, que serve como quase um campo de concentração para quem está doente. E as pessoas ali são largadas, eles dizem que não, você vai ter cuidados médicos, vai ter toda assistência, mas nada, eles são largados lá para morrer. E lá, o Alex, como é um cara muito sagaz, ele começa a sobreviver ali dentro, fazendo as suas trocas, suas pilantragens e vai tocando a vida. Quem também vai para lá acaba sendo, né, contaminada, é a amante dele, e ela ela acaba levando até uma arma, né, que molha a mão de alguém, ela vai para lá e tenta matar ele lá. Só que depois eles começam a conversar, acabam se tornando novamente amantes. E lá também tem um cara, um líder revolucionário, que está querendo, ele cita aqui no quadrinho que era um cara que era da situação, mas acaba infectado e se torna um cara da oposição. E esse cara tá lá também, no meio dessa galera. E aí o Alex, como eu falei, eles acabam se tornando novamente amantes, ele e a menina não, a senhora, né? E aí ela, de saco cheio já daquele sofrimento todo, ela tá contaminada, então toda hora ela diz que tem um orgasmo, e isso é meio dolorido, sabe? É uma coisa bem sofrida. Fora o sangramento, uma coisa horrível, assim, a situação do local, como vocês estão vendo nas imagens. Aí ela propõe um suicídio, entre os dois se suicidarem juntos. Ele concorda, ele faz um coquetel lá, ele entende muito de drogas, né? Faz um coquetel para que seja a experiência menos dolorosa e mais prazerosa possível para os dois. Se injetam com aquela mistura que ele produz, ela morre, mas ele não, porque o vírus acaba modificando a biologia dele, ele se torna até mais resistente, e o tesão de viver aqui do título não deixa ele, ele diz que ele está quase imortal. Aí no final das contas ele já está a pau da vida com aquilo, da situação de ter perdido a mulher que ele amava, e ele faz o quê? Ele pega a arma dela e se junta ao cara que estava só na retórica, no diálogo, e eles sequestram uma barca. Essa barca, matam lá os guardas, dominam os guardas, e eles se dirigem para a cidade para invadir a tal da muralha, nesse muro que divide, que fala muito sobre as propostas do governo Trump, de fazer um muro e botar quem é indesejado pro lado de lá, e aqui só a galera que vale a pena. Eles querem justamente ultrapassar esse muro. E aí vamos para a conclusão da história, aqui na terceira edição. Aqui também tá essa montagem fotográfica, ele rendendo o guarda e se dirigindo lá para esse local utópico ele cita aqui como a maior ereção do mundo, as pilastras gigantes que existem lá. E aí ele já tá muito doido indo para lá, né, tomando pílula drogada, e a galera também já tá bem motivada para sair daquele lixo onde eles vivem, aquele local horroroso, e partem
destruindo a cidade, depredando tudo. E ele, cara, ele fala assim, quer saber, eu vou entrar de fininho, ele acaba entrando, ele é tão ignorado que ele acaba se tornando invisível para os olhos das demais pessoas. Ele entra literalmente num elevador, ele vai entrando lá e passando pelos escritórios e ninguém repara nele. Até que uma hora que alguém grita, vírus, ele acha que estão falando dele, mas é um vírus de computador, e o negócio é tão preocupante para essa situação, essa civilização perfeita lá de dentro da muralha, que eles acabam entrando em pânico. Ele se aproveita desse pânico, sequestra uma menina que está lá, né, da geração Y, né? E aí tem esse interessante confronto também de gerações, os baby boomers com a geração Y, onde ele diz, vocês não precisaram fazer nada, já está tudo pronto, tudo é perfeito, tá tudo entregue na mão. Ele tem esse ranço, né? E o plano dele? Ele quer ir até o topo da torre e de lá se matar no sistema de ventilação ali e espalhar todo aquele vírus que está no corpo dele e acabar com aquela situação perfeita. Só que quando ele está a ponto de fazer isso, o próprio vírus dele, que dá esse tesão de viver para ele, faz com que ele desista. Ele diz que ele tem uma ejaculação precoce, ele cai para trás ali na hora que ele ia pular, e nisso chegam os guardas e prendem ele, a história acaba aí, ele sendo preso e não levando a cabo o seu plano. É isso, a obra é essa aí. O que eu falo sobre a leitura? Não é uma leitura empolgante no sentido de não é uma coisa para ti, não tem ação, sabe? Não é um quadrinho de ação, que seja emocionante nesse sentido daquela leitura dinâmica, rápida. É um quadrinho feito para você pensar, tá? Isso que no longínquo ano de 98, o Delano e o Quitely queriam fazer essa obra reflexiva, que tem um tempo, pensamento. O personagem principal eu achei muito interessante, ele é muito carismático, você se identifica com aquele... O cara ele tá dando jeito de viver, sabe? Ele tem que dar o jeito, ele não vai desistir, ele quer ir para frente. A arte do Frank Quitely aqui está iniciando aquele processo de estilização que eu particularmente acho maravilhosa a arte dele. Eu curto muito o desenho do Frank Quitely. E aqui ele já começa, a gente já vê toda a particularidade desse traço dele, com aquela arte final refinada, que inclusive serve de inspiração para muitos quadrinistas hoje, até quadrinistas famosos que a gente aqui do Brasil mesmo se inspiram nesse traço do Frank Quitely. E aqui você vê o início desse processo que deu fama a ele. Depois ele foi convidado para diversas outras obras, até mais mainstream do que Visões de 2020. Mas é isso, esse é o quadrinho que inaugura aqui o Zona do Crepúsculo. Espero que vocês tenham gostado. Aceito sugestões de novas obras com essa pegada de terror, ficção, bizarrice. E já está separada aqui a próxima. Inclusive essa aqui, ela já está sendo, vai ser republicada pela Panini. Eu comprei isso numa banca, assim, não foi na época muito divulgado que ia ser lançado. Eu tava viajando com a minha esposa, aí passei numa banquinha e tinha, falei, pô, Alan Moore, Neonomicon. Aí eu falei, cara, o que será? Eu comprei, totalmente no escuro, não sabia nem do que era. É bem bizarro, galera, é bem legal. E agora vai ter esse relançamento. Então, até para quem ainda não conhece a obra, é legal para ficar sabendo de que se trata, até para poder ver se faz uma reserva, uma pré-venda aí, tá? E ó, eu tô separando o Monstro do Pântano. Outra coisa que eu vou falar antes da gente encerrar. Zona do Crepúsculo não vai tratar de arcos de história, tá? Porque de repente eu posso pegar aqui e tratar de uma história do Sandman, por exemplo. Posso pegar e falar de toda uma sequência de histórias do Monstro do Pântano. Posso falar de uma história do Preacher. Posso pegar um quadrinho brasileiro e fazer, pô, isso aqui é bem terrível, entendeu? Então, a gente vai fugir um pouquinho da nossa estrutura normal. Posso pegar e fazer um programa, de repente, de 5 minutos falando de uma história só. Por exemplo, tem uma história que eu gosto muito, chama Ar Frio, que saiu na Cripta, na antiga da RGE. Eu queria fazer um vídeo sobre essa história aí. Então, a gente aqui, nós não vamos ter uma periodicidade nesse quadro, como eu falei, e a gente pode modificar a estrutura dele conforme ele for sendo apresentado aqui, tá bom? Conto sempre com a participação de vocês na área de comentários, nas curtidas e no compartilhamento. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Aqui não tem só assuntos lúgubres, não. Tem os nossos outros quadros, são mais coloridos e mais pra cima, tá bom? Fico por aqui. Se cuidem, crianças da noite. E a gente volta em outro quadro aqui do Zona do Crepúsculo, do canal do curso de desenho Gico HQ.